Você é do tempo em que deploy era algo como jogar um código por cima do muro e torcer para o time de operações conseguir fazer subir a aplicação corretamente, sem a possibilidade do dev mexer no servidor de produção? Ou já experimentou aquelas sexta-feiras de Gmood à noite, defendendo mudança para subir em produção enquanto comia pizza e torcia para nada quebrar? Ou simplesmente quer entender o que você precisa para ter uma aplicação moderna de maneira estrutural para começar seus sites? Então esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como chegamos às aplicações Cloud Native. Vamos ver brevemente como foi a evolução das entregas, dos deploys e como isso levou à criação do manifesto dos 12 fatores, até isso acabar sendo um embrião para o que hoje a gente chama de SaaS, ou Software as a Service. Então já prepara seu SQL para o DBA rodar em produção quando for atualizar a versão e torce para não ter que trocar nada, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deploys e os embriões de SaaS. Sobre o hype, vibe coding, o uso da melhor IA dos últimos tempos, da última semana, você me pergunta? E eu digo não, categoricamente não, muito diferente disso. Hoje a gente vai falar de fundamentos de arquitetura de aplicações modernas. Vamos falar um pouco mais sobre como funciona estruturalmente uma aplicação Cloud Native e por tabela como funciona também estruturalmente um SaaS, mas com foco real em aplicações e como essas entregas acabaram evoluindo com o tempo. Se você já trabalhava como desenvolvedor desde os idos anos 2000, já deve ter passado por situações no mínimo peculiares, principalmente no que diz respeito à entrega de software. Desde programar diretamente no servidor de produção, enviando arquivos por FTP e com controle de versão sendo via o bom e velho old.php, old.v1, old agora vai, até ficar impossibilidade de conseguir subir sua aplicação devido à burocracia impossível de contornar no ciclo de vida da sua aplicação, dependendo do projeto que você estava inserido. Ou mais para frente, ali a partir dos anos 2010, 2011, com algumas situações como as seguintes: deploy com configuração manual. Alguém tinha que entrar via SSH, instalar banco de dados, configurar o Apache, o Nginx, rezar para que a versão do Java ou do Python no servidor fosse a mesma da máquina do desenvolvedor, e comumente não era. E o desenvolvedor não era a pessoa que fazia isso. Ele jogava o código por cima de um muro e o sysadmin que se virasse para fazer aquilo rodar, mesmo sem saber direito como aquela aplicação funcionava. Ele também era o responsável por rodar os scripts necessários dentro dos bancos de dados, mas não sem antes fazer uma série de perguntas e confirmações para não zoar o banco de produção. Era o code review da época. E se o site crescia, você comprava um servidor com mais memória ou com mais processamento e escalar horizontalmente, como a gente vê comum hoje, né, com várias máquinas pequenas, era um pesadelo de sincronização e raramente era utilizado ali no cotidiano. Claro que nesse ponto aqui é uma simplificação. Mesmo na época eu já trabalhei com projetos mais robustos e com bastante heterogeneidade. Mas para o escopo desse vídeo, acho que essa simplificação vai servir. E antes da gente prosseguir, precisamos falar da Heroku. Fundada em 2007 por Adam Wiggins, James Lindebaum e Orion Henry, a Heroku surgiu como uma das pioneiras no modelo de PaaS, ou Platform as a Service, com o propósito de eliminar a barreira entre desenvolvimento de código e toda aquela gestão de infraestrutura. Inicialmente, com foco em aplicações Ruby, em 2010 a empresa acabou sendo adquirida, né, pela Salesforce, o que ajudou a expandir bastante o alcance dessa plataforma. Os criadores propuseram um modelo em que o desenvolvedor apenas envia o código, normalmente via Git, e a plataforma cuida automaticamente de build, entrega, execução e escalabilidade caso seja necessário. Essa ideia ajudou a popularizar o próprio conceito de PaaS, ou Platform as a Service, e mudou a forma como muitos times fazem deploy nas aplicações. Nessa época não existia Docker ainda, então a Heroku usava conceitos parecidos com containers, os dynamos, mas eles eram implementados utilizando tecnologias de isolamento nativas do próprio Linux, como o LXC, por exemplo, e mecanismos de isolamento de processos. O que, aliás, um adendo aqui, nas primeiras versões do Docker, era o que também era utilizado ali para a gente isolar nossos containers.
Ou seja, a ideia de isolar aplicações em ambientes leves já existia, mas o Docker ainda não tinha padronizado e popularizado esse modelo nos moldes que conhecemos hoje. Esses dynos rodavam sobre a infraestrutura da AWS, principalmente usando serviços de computação e armazenamento da nuvem da Amazon. Aliás, eu quero fazer uma distinção importante aqui. Embora muitas pessoas associem a Heroku diretamente à ideia de nuvem, ela não é um provedor de infraestrutura tradicional. Diferente das mega empresas que oferecem servidores, rede, armazenamento diretamente, a Heroku atua como uma plataforma de execução de aplicações, que roda por cima da infraestrutura de provedores maiores, como a própria AWS, por exemplo, que aqui nesse cenário acabam funcionando como IaaS, ou Infraestrutura as a Service. Na prática, isso significa que quando um desenvolvedor faz um deploy na Heroku, a aplicação acaba sendo executada em recursos de computação que pertencem a esses grandes provedores, enquanto que a própria Heroku fica responsável por abstrair a complexidade da infraestrutura e oferecer essa experiência de deploy e operação muito mais simples para esses próprios desenvolvedores. Voltando agora aqui para o assunto, a plataforma automatizava todo o processo de build e deploy. Ao enviar o código via Git, a Heroku criava o ambiente, iniciava os dynos e distribuía a aplicação, abstraindo quase que totalmente a gestão de servidores. Nessa época, a gente ainda não tinha esses processos de pipelines modernos que a gente usa hoje em dia, como o GitHub Actions, GitLab CI e etc. A solução deles era algo um pouco mais padronizado, com, já falado, foco maior em Ruby, utilizava os recursos dessa linguagem para buildar a aplicação, rodar migrations e subir esses containers corretamente. Dessa maneira, ao longo do tempo, a experiência acumulada pelos engenheiros do Heroku, ao observar centenas e até milhares de deploys sendo implementados ou operados na plataforma, revelou que muitos problemas de entrega, escalabilidade e manutenção se repetiam, dentro desses projetos. E com o tempo ficou claro que certas práticas de desenvolvimento e operação tornavam aplicações muito mais fáceis de executar em ambientes de nuvem e plataformas como essa. Então, a partir dessa observação prática e da necessidade de orientar desenvolvedores a estruturar melhor suas aplicações para esse tipo de ambiente, surgiu a iniciativa de sistematizar algumas boas práticas dentro desse processo de entrega, o que a gente chama de os 12 fatores. A partir de toda essa bagagem adquirida pela empresa, em 2011, Adam Winges condensou tudo no que a gente conhece hoje como The 12 Factor App, um conjunto de princípios que tirou o deploy do campo da sorte, da aleatoriedade, e colocou num campo de engenharia um pouco mais previsível e principalmente scriptável. O conteúdo foi publicado como um guia online reunindo boas práticas observadas no mundo do desenvolvimento e operação de aplicações que rodavam na plataforma. Aliás, link aqui na descrição, tá? Não deixe de clicar que é bem interessante. Esse manifesto é um conjunto de princípios para orientar a construção de aplicações modernas que rodem de forma confiável em ambientes de nuvem e plataformas como serviço. A ideia central aqui é definir práticas de desenvolvimento e operação que tornem as aplicações mais portáveis, escaláveis e fáceis de manter, reduzindo dependências do ambiente e do mundo externo em geral. Em essência, trata-se de uma espécie de guia que ajuda desenvolvedores a estruturar suas aplicações de maneira consistente, facilitando deploy, automação, escalabilidade e execução em diferentes infraestruturas. E o importante, tudo isso agnóstico, independente de linguagem de programação ou de tecnologias mais específicas. Conforme o nome diz, são 12 fatores. Eles são divididos em 3 grandes grupos: fundação e configuração, ciclo de vida da aplicação, resiliência e ambiente. Vamos passar por cada um desses princípios brevemente agora, ok? Os primeiros 3 fatores dizem respeito à fundação e configuração da sua aplicação. O primeiro fator fala sobre code base, ou base de código. Basicamente, aqui ele fala que sua aplicação deve estar sim em um sistema de controle de versões, pode ser um Git,
um SVN ou o que quer que seja. E é importante a gente definir aqui como o que é um sistema de controle de versões nesse contexto. Esse tipo de sistema é alguma estrutura que possamos rastrear o nosso código e a partir dela fazer múltiplos deploys. Então, a partir de agora, melhor dizendo, nada de controle de versões renomeando arquivos, como arquivo .old, .old v2, .old agora vai, nada disso. Aqui tem que ser estruturado. O segundo fator fala sobre dependências. Aqui a gente não permite nada de instalação global, nada que tenha sido baixado e colocado ali na surdina dentro da aplicação. Tudo deve ser declarado em um manifesto, seja um NPM, um Maven, um pipe, e a partir dessa declaração deve estar isolado dentro da aplicação. O build deve ser autossuficiente através da base de códigos, nada de eu ter que ficar entrando manualmente e copiando o lib. O terceiro fator fala sobre configurações, e aqui que falamos sobre o erro clássico de guardar senhas ou URLs direto no código. A regra aqui é muito clara: jogue tudo que muda de um ambiente para o outro em variáveis de ambiente ou algo que seja equivalente na sua infra, contanto que seja externalizado fora da sua base de código. O foco aqui não é só com senhas ou credenciais, mas tudo aquilo que muda, né, de um ambiente para o outro, seja a URL, configurações de clientes, temas, etc. Acho que aqui é importante a gente ter a diferença entre base de código e um deploy. O deploy é a base de código mais a configuração, que seja independente de ambiente. Ou seja, se o seu ambiente seja dev, ou mol, ou produção, precisa alterar algo quando se passa de um ambiente para o outro, e isso é chamado de configuração e deve ser externalizado. Eu não posso, em hipótese alguma, precisar alterar o meu código para fazer um deploy entre um ambiente e outro. Combinado? Deu para entender, claro? O quarto fator é meio que uma continuação direta desse terceiro fator, que a gente chama de backing services, ou serviços de apoio. Continuando com o princípio anterior, o fator 4 fala sobre esses serviços de apoio, como bancos de dados, filas, cache e outros recursos anexados. Por exemplo, trocar uma MySQL local, seja ele em Docker ou instalado na própria máquina, por um RDS na Amazon, por exemplo, deve ser apenas uma mudança de configuração. Não podemos, em hipótese alguma, alterar o nosso código nesse tipo de movimentação. Agora vamos falar um pouco sobre os próximos fatores que lidam um pouco mais com o ciclo de vida da aplicação. Fator 5, a gente fala sobre build, release, run, construção, lançamento e execução. Cada uma dessas etapas tem uma separação estrita. O build gera o binário, o release combina com a config e o run executa. Nunca, em hipótese alguma, deve-se alterar código em tempo de execução. Configurações, por outro lado, podem ser alteradas. Fator 6, processo. O app deve ser stateless, sem estado. Se o processo morrer e subir novamente, nada deve se perder, porque os dados estão em alguma estrutura externalizada de armazenamento. E se você está boiando nessa de stateless, clica aqui no card que eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso com bastante detalhes. A ideia principal aqui é: sua aplicação pode ser excluída e recriada quantas vezes forem necessárias, sem nenhum tipo de prejuízo ao usuário. E o princípio 7 fala sobre port binding, ou vínculo de porta. O app precisa ser autossuficiente. Ele não pode depender de um servidor externo, como um Apache instalado no sistema operacional, por exemplo, para existir. Ele deve existir e ser vinculado a uma porta atrelado a um serviço externo, e é sempre acessado através dessa porta. Fator 8, concorrência. Aqui é onde a gente começa a falar de escalabilidade. Nesse modelo, a escalabilidade é horizontal. Precisa de mais poder? Suba mais instâncias, sejam elas dynos, containers ou pods. E os últimos fatores falam mais sobre resiliência e ambiente. O fator 9 a gente chama de disposability ou descartabilidade. Seu app deve subir rápido e desligar suavemente, o famoso graceful shutdown. Em nuvem, instâncias morrem e são criadas o tempo todo. Seu app deve lidar com isso da melhor maneira possível. Fator 10, paridade entre desenvolvimento e produção. Mantenha seus ambientes o mais parecidos possíveis. Chega de usar SQLite em desenvolvimento e Postgres em produção. Isso é pedir para ter problema de versão, de compatibilidade, enfim.
Hoje em dia, isso é muito mais alcançável com estruturas como com o uso de Docker, Kubernetes, rodando localmente inclusive. Mas a ideia-chave aqui é mantenha a paridade dos seus ambientes. Fator 11, logs. Entenda logs como fluxo de eventos. O aplicativo não gerencia arquivos de log, ele só cospe tudo na saída especificada. Quem coleta, armazena e indexa, como um LK, um Splunk da vida, é a própria infraestrutura. Lembre-se que eu posso matar uma aplicação a qualquer hora e subir de novo. O que aconteceria com esses arquivos de log se eles estivessem armazenados dentro da máquina? Ou melhor, dentro da instância. E por último, o 12º fator, melhor dizendo, fala sobre processos administrativos. Tarefas únicas como migração de bancos de dados, scripts de limpeza de execução, devem ser executados no mesmo ambiente e com o mesmo código do aplicativo. Nada de gambiarras por fora. Ou seja, preciso criar uma própria tabela, eu tenho que usar a minha base de códigos para isso. Preciso ter um script que passa em um determinado diretório temporário e limpa alguns arquivos, precisa estar dentro da minha base de código. Tudo precisa estar versionado para que em um próximo deploy, uma próxima entrega, eu consiga rodar tudo adequadamente da maneira que precisa ser, combinado? Esses princípios acabaram se tornando uma das bases conceituais das aplicações chamadas hoje de Cloud Native, justamente por definirem práticas que facilitam deploy automatizado, escalabilidade horizontal, portabilidade, execução consistente em diferentes ambientes. Esse tipo de arquitetura é exatamente o que viabiliza muitos dos produtos modernos oferecidos hoje em dia, né, no nosso ramo, como os nossos famosos SaaS, ou Software as a Service, já que aplicações SaaS precisam rodar de forma confiável na nuvem e escalar rapidamente para milhares de usuários, caso seja necessário, e ser atualizados com frequência sem nenhum tipo de downtime ou de interrupção de serviço. Em outras palavras, embora os 12 fatores não tenham sido criados especificamente para o SaaS, eles ajudam a estruturar as aplicações que possuem exatamente as características necessárias para esse modelo de software. Ou você imagina ter que montar um data center para subir o seu sistema de agendamento de barbeiro. E se você parar para pensar, muita coisa que a gente considera normal hoje em dia, como deploy automatizado, aplicações escalando horizontalmente, configuração via variáveis de ambiente, containers subindo e morrendo o tempo todo, começou a ser estruturado lá atrás com essas ideias do 12-Factor App. Esses princípios ajudaram e ajudam até hoje a moldar a forma como as aplicações modernas são construídas para rodar em ambientes de nuvem. Nos próximos vídeos, se for de interesse de vocês, a gente pode aprofundar um pouco mais nesses conceitos, seja olhando alguns fatores com mais calma, seja explorando essas ideias de como elas evoluíram até chegar em ferramentas modernas como container, CI, CD, orquestração e outras tarefas. A gente pode dar continuidade a esse tipo de material. Então me conta aqui nos comentários qual desses conceitos você mais vê sendo ignorado nos projetos de hoje. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor de onde veio essa forma moderna de construir aplicações, peço que deixe seu like, peço que compartilhe com seu time, com seu tech lead, deixe um comentário aqui para aumentar o engajamento desse vídeo, ser entregue para cada vez mais e mais pessoas e a gente sempre continue trazendo esse material, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.